Você ficou 11 anos estudando para ser cirurgião plástico. E aí você largou tudo para ir pro digital? Sim. Né? E hoje eu estou muito mais realizado fazendo essa parte do que eu estava quando eu estava trabalhando como médico. Hoje nós estamos só no digital. A gente trabalha mais, não se engane, mas a gente trabalha mais feliz também. Hoje nós somos coprodutores de negócios médicos na área da educação. Bem-vindos, estamos aqui hoje em mais um episódio e hoje eu tô com uma presença dupla aqui nesse episódio. Vai ser muito especial, vai ser uma conversa incrível que a gente vai ter, que eles são casal, como a gente fala nos negócios e na vida, eles vão compartilhar essa jornada, assim como eu e a Paty, casal também nos negócios de vida, eles vão compartilhar a jornada deles. E eu já sei um pouquinho dessa jornada, hoje eu vou conversar mais também, aprender mais coisas, ouvir mais coisas dessa jornada deles, mas eu já posso adiantar aqui, é incrível, vai surpreender vocês. Então hoje nossos convidados, eles são essa dupla aqui, são do nosso programa, do Nova, são do Master Nova hoje, são membros do nosso programa, do nosso Master Group. Eu estou aqui com a Branda e com o Otávio. Gratidão por vocês estarem aqui hoje, presencialmente, fisicamente aqui na Nova Fala, para vocês fazerem essa conversa com a gente. Uma alegria ter vocês aqui, obrigado de verdade. Prazer é nosso, agradeço a oportunidade de conversar e compartilhar um pouquinho aí da jornada que nós tivemos aí nesses últimos 4, 5 anos. Agradeço também pelo convite, pela presença aqui, é um prazer falar com vocês, que é pessoas que a gente admira. Que massa, muito massa. Então vamos lá, vocês hoje, vamos situar para a galera, o que vocês fazem hoje, depois eu vou perguntar da história de vocês também, mas qual que é o negócio de vocês hoje, para a pessoa se situar? Hoje nós somos coprodutores de negócios médicos na área da educação. Legal. Então o que nós focamos hoje é em compartilhar conhecimento na área médica, né? Hoje em dia ficou muito forte essa questão do ensino online na medicina, antes não era tanto, né? Depois da pandemia ficou mais. Então, compartilhar trazer mais para o online a educação, a atualização, mas hoje é mais a atualização, né? Na parte médica. Então, nós somos coprodutores de médicos e somos médicos também. Aí. E hoje mais focado principalmente que a gente está na parte de ultrassonografia. Né? É um nicho um pouco mais fechado do que a medicina como um todo. Né? Então, a coprodução nossa está focada mais nessa parte, né, do ultrassom. Legal. E aí, então, vocês falaram que são médicos, quero entender essa história aí, então, essa jornada. Médico, atuando como médico, conta pra galera aí, formado médico, atuando como médico, o que é? Como que foi isso, essa jornada de medicina pro digital? Vocês continuam, não continuam com a medicina? O que vocês, continuam com a medicina vendendo os cursos, mas continuam atuando? Conta pra galera sobre isso. Foi assim, em 2020, com a pandemia, né? Muitos negócios começaram na pandemia, o nosso também começou. O Otávio, ele é cirurgião e ele trabalhava nos ambulatórios, né? Fazendo cirurgias eletivas, e na pandemia os ambulatórios fecharam. Então, é como se ele tivesse ficado sem emprego, né? De uma hora para outra, de um dia para o outro. Fechou tudo, fechou no Brasil inteiro. Uhum. E no hospital que eu trabalhava, né, eu faço ultrassom, fazia, né, vou contar essa parte. Nós trabalhávamos em 2 médicos nos dias de ambulatório, e nós fomos obrigados a ficar um por período, ou seja, meu salário também de 100% foi para 50%, e o dele foi para 0%. Então a gente saiu de 100% de salário para 25%, de uma hora para outra. E isso se estendeu por meses. A gente achou que ia ser 15 dias, né? 20 dias. Passou 1 mês, 2, 3. A gente olhou um pro outro e falou assim, a gente precisa ter outra fonte de renda, porque vai durar até quando isso daqui? E foi bem desafiador naquele momento. E aí nós recebemos um patrocinado. Olha, você tem um celular e você não tá ganhando 20 mil reais?
no mínimo por mês, você tá perdendo dinheiro, né? Eu falei assim, meu Deus, a gente tem o celular, né? Agora só falta entender como fazer isso. E aí entramos como fala, nessa jornada de cursos de marketing digital. E nós começamos pelos lançamentos. Então, no final de 2020. Só que não é simples assim, né? Isso que eu ia falar, do zero mesmo. Tipo, do zero mesmo. Não, já entendia de alguma coisa, tipo... A gente entendia de nada, inclusive nós não tínhamos nem Instagram na época. Não tinha Instagram. Nós vimos esse anúncio pelo YouTube. Exato. Que coisa. Foi um negócio desafiador, porque assim, né, pra gente, no meu caso, foram 11 anos estudando até formar como cirurgião plástico. 11 anos. No caso da Branda, também foi coisa de 10 anos até formar radiologista. Então, pra gente, sempre teve na cabeça, poxa, a gente é médico, a gente se formou, a gente vai continuar nisso, né, até... Pra sempre. Não tem por que mudar, né? Então, justamente, a pandemia trouxe essa mudança de chave, porque, poxa, apesar de, em tese, a gente ter uma segurança com a medicina, mas pode ter algo que vai trazer um prejuízo pra gente, né? Foi a pandemia? Foi, mas, por exemplo, a maioria dos médicos hoje em dia, eles não trabalham com carteira assinada, com CLT, a maioria é PJ. Se você sofre um acidente, por exemplo, se você não trabalha, você não recebe. Então a gente começou a pensar justamente nisso. Poxa, a gente não pode depender só da medicina para a gente ter as nossas coisas, né? Ter as nossas receitas. E aí veio esses patrocinados, né? No YouTube, a gente não tinha rede social. E aí foi um desafio muito grande, porque a gente nunca foi envolvido, né? A parte de empreendedorismo, a parte de ver, né, como uma empresa. Eu sou médico, eu vou até o hospital, eu vou até a clínica, vou trabalhar, terminou. Pra gente era assim, né? A gente não tinha uma clínica, não tinha um consultório em que a gente poderia até ser trazer um empresário, trazer esse conhecimento, né? Pra gente nunca teve. Então realmente foi do 0 mesmo que a gente começou essa jornada. Que massa, que coisa, hein? Eu tô ouvindo assim, imaginando essa questão da... Poxa, coragem de você fazer algo novo, porque o Otávio falou, 10 anos, 11 anos estudando para poder atuar e tudo mais, daí você... A vida sua, tudo aquilo ali que você estudou, aí você pega uma área que é completamente diferente mesmo, empreender, digital, e aí você fala, não, peraí, vou aprender sobre isso, né? Tipo, exige mais que vocês falaram, queremos não depender dessa única fonte de renda, mas, pô, vocês já tinham a vida de vocês estabelecida, imagino eu. Sim. E tudo mais, teve o desafio da pandemia, mas, poxa, tinha uma vida estabelecida, daí não, agora eu vou aprender uma coisa nova. Isso que é muito massa, de dar esse passo, quero viver essa outra jornada também. Não, e teve algo interessante também, 2 anos antes, mais ou menos, da pandemia, eu já vinha falando pra ele assim, a gente tinha que fazer outra coisa, ganhar dinheiro de outro jeito. Já começou, já né? Já tava, né? E ele falou assim, fazer o quê? Se a gente é médico, você quer fazer o quê? Eu falei, não sei, tem tantas coisas pra fazer. Ele falou, me fala uma. E eu falei, não sei. Ele falou, você quer abrir uma clínica? Não é nada com a medicina. Ele falou, não, e piorou. Piorou. Eu falei, não sei, vender alguma coisa. Eu falava assim, vender no Mercado Livre alguma coisa. Meu Deus, do que você tá falando? Eu falei, não sei, porque a gente tinha que ter uma outra forma de ganhar dinheiro. E por 2 anos ele não me incentivou nisso. Aí na pandemia a gente foi obrigado, né, na verdade. E nós começamos a fazer lançamento, aí... Como a gente não sabia nem o que era live, não tinha Instagram, demorou mais do que o normal, talvez, né? Aí nós lançamos um mecânico, lançamos... Na parte da moda. Começou sempre, então, desde o começo, vocês lançando alguém, você atuando no bastidor e sempre com um expert à frente, desde o começo. Desde o começo, mas eram nichos variados. Ok. Variado. Não começou direto, igual vocês falaram, hoje a gente tem, né, especialista na área de medicina, não, começou outros nichos. Nós começamos, assim, a pesquisar. A primeira coisa que a gente participou, né, foi o evento do Érico, ele falando aquela parte dos especialistas, para você prospectar, e a primeira pessoa que veio na cabeça foi o mecânico. A gente, né, conhece um mecânico que é muito bom, ele tem, né, muitas qualidades ali como mecânico.
E a gente falou, não, é ele, né? Vamos lançar e tal. E foi a nossa primeira experiência. Mas assim, né, trouxemos ele para fazer a live em casa, porque a gente não sabia como é que era. Não, vamos trazer ele aqui, a gente monta o estúdio. Fizemos um negócio assim, que hoje a gente vendo, fala, poxa, era a inexperiência que a gente tinha na época. Desde lá a gente era mão na massa, de não saber, mas assim, não, vamos se virar. Fizemos uma live, ele com o pai da Branda. Olha o pai só, da Branda fez um curso de mecânica com ele, para ver, para ter engajamento. Fomos inventando algumas coisas. Aí conversando com ele para fazer uns vídeos e etc. Assim, com a experiência que a gente tinha na época, nós, né, fizemos um trabalho com ele. Né? Mas aí por 2 anos não deu certo e assim, o hospital voltou. A pandemia ali foi acabando e aí ficou pior, né? Porque daí a gente tinha que voltar para o hospital, tinha os 2 filhos, a escola voltou, a rotina voltou. E aí nós desistimos no meio do caminho, porque eu falei assim, não dou conta de fazer. Além de parecer que a gente não tinha nascido para aquilo, né? Como o hospital voltou, a rotina voltou, eu falei assim, não tem como, sou eu e você ir fazendo tudo isso e não tá dando retorno. Vamos voltar para nossa vida normal. Só que fica aparecendo o resultado das pessoas, né? E você fica ali com aquela frustração, né? Poxa vida, se tivesse dado certo seria legal, mas não deu. Aí nós conversamos, não, vamos voltar. Porque nesse nós período voltamos. Também a gente começou a ler mais livros, etc, né? E praticamente todos eles, né, falavam, poxa, aquele que dá certo, aquele que tem sucesso é a pessoa que não desiste. Então a gente disse, poxa, por que a gente vai desistir, né? Não, vamos tentar. Vamos mais uma vez, a gente vai até dar certo. Entendi, que vocês estavam ali na pandemia, daí, poxa, já tinha talvez uma intenção, como você falou, de fazer alguma coisa diferente, mas aí na pandemia, ficou sem o trabalho, vamos fazer isso. Mas daqui a pouco assim, depois de um tempo, passou, aí entre isso e aquilo, a profissão de vocês como médicos estava mais firme do que ainda o negócio digital que estava em início. Exatamente. Aí meio que voltou ao normal o salário, né? Ele foi voltando. Aí volta, peraí. Aí ficou confortável de novo, né? Aquela questão de você estar na zona de conforto. Vocês falaram, vou deixar isso aqui de lado. Deixa de lado. Mas ficou ainda uma coisinha ali dentro, ali olhando, poxa, isso, será que... Você não consegue desver, né? Então, você não ficou ali, poxa, quero continuar acompanhando, vendo o resultado e aquela questão interna, uma pulguinha que fica ali, peraí, será que se eu continuar, como o Otávio estava falando, né, continuar? Exatamente, e aí a gente conversando, eu falei assim, poxa, se a gente lançasse médico, nosso trabalho ficaria muito mais fácil, por que a gente não teve essa brilhante... Aí que caiu a ficha, né? Aí que caiu a ficha, assim, porque como a gente fazia tudo sozinho, a questão das copies já ia ser assim um avanço, né? Ia facilitar demais. E aí nós entramos na parte de coprodução com médicos, que daí foi quando deu... na verdade, o primeiro médico que a gente pegou, na verdade, era médico, até ele, né, formou junto com a Branda, e foi o primeiro que a gente conseguiu um resultado, assim, não foi expressivo, mas foi um resultado bom. Okay. A gente pensou, poxa, não, realmente isso dá certo. Só que assim, potencial. Ele é médico, ele é advogado, só que ele trabalha mais na parte da advocacia, né? Que é com... Como é que eu vou dizer? Gestão de afastados. Para pessoa que vai afastado do INSS, que tem que fazer, né, as consultas com o médico do trabalho, ele tratava muito mais da parte jurídica do que da parte médica. Então ainda não era realmente... muito focada na medicina. Era uma mistura de medicina com a advocacia. Mas já trouxe um resultado. Que falou, já acendeu a luz. Falou, poxa, bom, legal. Mas como ele, né, essa parte era muito atribulado e tal, acabou que não deu sequência, né? Assim, não foi por briga, nada, foi mais por coisas que, assim, que não estavam dando sequência, compromissos que ele tinha também. Ele falou, poxa, não vai dar para continuar. Conciliar aí as agendas, mas... tá tudo bem. Sim. E aí que a gente foi e conheceu outros médicos.
E em 2022, só, você vê nessa jornada de desiste, volta, desiste de novo, volta. E quando nós voltamos, né, que foi a chave, assim, falou, tudo bem, a gente vai voltar. Só que a gente tem que ter paz no que a gente está pensando. Não dá para, vai ter que ser assim, no nosso ritmo, com as nossas regras, não é para ser essa loucura que o pessoal vende, né? E que a gente acaba ficando vendido também e achando que só vai ter resultado se for sem dormir, aquele estresse, aquela loucura. E aí quando a gente trouxe, internalizou que a gente ia fazer de uma forma mais tranquila também, porque era meio estressante antes, né? A gente se cobrava demais e aí começou a dar uns atritos também. A gente falou, não, assim a gente não quer, né? E aí foi quando a gente trouxe essa como fala? Esse valor da leveza, né? Implementamos isso e aí parece que é uma coisa, né? Você traz, né? Você decreta que vai ser dessa forma e as coisas acontecem daquela forma. E quando não está em conformidade com o que você planejou, né? Isso da leveza foi depois de ter desistido pela segunda vez, né? Que falou, não, realmente não dá. E aí, quando a gente conversou, não, vamos voltar, mas realmente tem que ser leve. A gente tem que estar presente aqui em casa, tem que estar presente com os filhos. Não dá pra gente ficar, como a Branda falou, madrugadas acordado, ficar até tarde fazendo as coisas, porque na época era só realmente eu e a Branda. E tudo que tem no lançamento a gente fazia. Então, fazia uma parte, fazia outra, né? Cada um tinha a sua expertise dentro do projeto. Né? E aí a gente sentou e falou, não dá para ser assim. Ou a gente faz de uma maneira em que a gente consiga separar, igual a gente fazia na medicina. Poxa, das 8 até as 18, a gente está trabalhando no hospital. Acabou, a gente está em casa. E a gente queria também isso no digital. Falou, poxa, a gente está querendo o digital, que é justamente para a gente ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade, fazer as coisas em que a gente possa ter ali, né, um tempo maior com a nossa família. E isso não estava acontecendo. Realmente estava causando alguns atritos, né, entre a gente ali, que não estava sendo legal. E a gente falou, não, tem que resolver isso para a gente dar continuidade, senão não vai dar certo. Então vocês estavam nessa função, médico, atuando e ainda assim desdobrando com as coisas do digital nesse momento. Sim. Nessa duplo turno, assim, vocês estavam fazendo. Duplo turno. Médico e digital, e duas áreas que... Exatamente. Não é tipo, é o hobby, outra coisa, não. Tipo, duas áreas. E que coisa, hein? E foram achando esse tempo aí, teve os desafios de, tá invadindo muito, talvez, o lado pessoal, mas vocês priorizaram, o que eu quero da minha vida. Tá, e daí, beleza. Então, nesse processo, continuaram com os médicos, com o expert médico, nesse momento vocês estavam fazendo isso, e foi crescendo esse projeto? Foi crescendo de maneira muito rápida, né? E em 6 meses de projeto, o Otávio já começou a diminuir os dias dele, porque eu falei assim, olha, vai ter que colocar energia aqui para que a velocidade aumente, né? Tem um adendo. Dava mais resultado digital já do que as nossas agendas. Então a gente já começou a fazer essa transição com ele primeiro. Primeiro você, tá. Tem um adendo que eu acho que é interessante falar, porque assim, o primeiro médico que a gente pegou e deu resultado era um colega da Branda, né, que trabalhava com ela. A gente acabou não dando sequência, né, no projeto com ele, e foi ele que apresentou pra gente esse médico que a gente está até hoje nesse projeto, né? Então a gente fala, poxa, às vezes as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira certinha que, né, de repente, por que será que, né, nós passamos por esse caminho? Aí de repente hoje, poxa, o fato da gente estar com esse colega médico hoje, né, passou por esse caminho inicial aqui. E aí que a gente está até agora. Entendi. Então esse expert que vocês estão hoje veio dessa indicação, dessa recomendação, vamos falar assim, desse outro expert. De uma outra parceria que nós tínhamos. De uma outra parceria que vocês tiveram ao longo da jornada. Massa isso, hein? Muito forte isso. Porque os caminhos vão se conectando ali. Vão se conectando, exatamente. Ao longo da jornada, e esse expert que hoje vocês estão.
Tá, e daí então, Otávio diminuiu primeiro a carga horária, mas continuou, você continuou full time, como que foi daí depois desses próximos passos da profissão de vocês? Eu continuei porque eu fazia ultrassom, então para mim era importante ainda continuar vivenciando os desafios, porque isso me trazia copy para os lançamentos. Ok, para o público que vocês faziam a venda desses treinamentos desse médico. Ela era porque o avatar completo do... Então, assim, os desafios, a parte do conteúdo, copy, página, tudo vinha do meu dia a dia mesmo, então, né? O que a gente fala sempre sobre o conhecimento do público é exatamente isso, né? Você conhecia. Não é, eu acho que o público é assim, assado, faz uma coisa às vezes que não tá ali realmente com o que a pessoa precisa, né? Não tem uma dor, uma transformação ali realmente. Você não, poxa, peraí. Esse público precisa disso porque estava vivendo, conhecia as pessoas. Eu sei a dor na pele. Isso é muito importante. Eu sei aquela dor que o avatar não fala. Né? Que, sabe quando você tem que investigar para entender o que está por trás das palavras? Não, eu sei o que está por trás das palavras, né? Então é aquilo que eu conversei também lá no retiro, né? Você falou essa parte de conhecer o público é fundamental. Porque você fala assim direto com ele. Sim. Né, a conexão muito profunda, porque eu sou o avatar. Então eu não saí de imediato, começou por ele. Ok. Até que ele saiu. Totalmente. Eu continuei por mais 1 ano e pouquinho, né? Até que eu falei assim, poxa, eu preciso dar esse passo, né? E era um ato de coragem, né? Porque ele ter saído já foi disruptivo. Sim, imagina. Isso foi final de 2023. A minha saída. E aí, em agosto do ano passado, né? Em agosto de 2024, aí eu saí também e hoje nós estamos só no digital. Uau! E aí é outra vida, né? A gente trabalha mais, não se engane, mas a gente trabalha mais feliz também. Né? Parece que assim, tipo, hoje tem mais propósito, hoje tem mais flexibilidade, talvez vocês tenham hoje, porque o negócio de vocês e tudo mais, então você consegue se acertar e talvez, de repente, ir lá com os horários, plantões, essas coisas, talvez você não conseguisse, né? A gente planejou, por exemplo, a viagem da semana que vem, tem 2 dias. Né? Você não tem agenda para passar, não tem plantão para trocar. Não tem plantão para trocar. É assim, vamos viajar amanhã? Vamos. Né? Hoje, mesmo tendo um espaço físico, vocês têm provavelmente essa liberdade também. Então, é outro cenário. Eu e a parte, N histórias, a gente conta dessas questões de viagem, assim, gente... A gente estava aqui, daí a gente viu uma janela de oportunidade, tipo isso que você falou, semana que vem, semana que alguns compromissos, alguma coisa assim, vai viajar. Sim. Exatamente. N viagens a gente fez, assim, dessa liberdade. Então, poxa, eu posso, tenho minha agenda, me programo, vejo a data e tudo mais, essa flexibilidade. Às vezes, lógico, algumas viagens talvez você queira planejar mais com antecedência e tudo mais, tá tudo bem, mas algumas você decide ir agora. Vamos esse final de semana, ou vamos emendar esse meio da semana com a outra, vamos... Isso é muito massa. A gente gosta também, que vocês compartilharam, a gente gosta disso também. E é muito diferente do hospital, por exemplo. No hospital que eu trabalhava, você tinha que avisar 3 meses antes. Só que surgem coisas antes. Você é convidado para um casamento, às vezes, né? Surge uma viagem, surge um convite, né? De algo, de um aniversário. Um convite para um podcast. É isso. Só que você tem que avisar 3 meses antes. Exatamente. E aí fica bem claro, assim, se você não avisou antes, a responsabilidade é sua. Se você não encontrar alguém, você tem que ir. Só que pra gente, antes de vivenciar essa liberdade do digital, você nem questiona, porque aquilo assim, é assim. Simplesmente é assim. Você nem imagina que existe uma outra vida diferente daquilo, entendeu? Com mais liberdade, né? Então... E a gente vivenciou, né, uma experiência no digital, pensando justamente nessa liberdade, né? De poder fazer as coisas, né, no digital de qualquer lugar. Mesmo você estando viajando, você de repente pode abrir o computador e fazer algo, né? Em uma das nossas viagens, a gente foi comemorar aniversário de casamento. A gente estava lá no hotel e falou, poxa, vamos fazer aqui uma ação para fazer algumas vendas? Nossa, vamos. Aí pegamos, né, uns criativos, pegando não sei o que, subimos lá, né, uma campanha, deu uma meia hora, começou a cair venda. A gente falou, gente, olha só a diferença. Que a gente está aqui
a gente resolveu, por conta própria, trabalhar um pouco, né, durante a nossa viagem. Só que diferente da época da medicina, se a gente não trabalhasse, a gente não recebia, aqui, mesmo estando de férias, a gente pode ter a oportunidade de estar recebendo, mesmo sem fazer nada, né, entre aspas. Né, o que foi pra gente, falou, nossa, olha, realmente isso é verdade o que eles falavam, né? Acontece mesmo. Acontece, você tá de férias aqui e, né, tá caindo o barulhinho da plataforma no seu celular, né? Então foi algo que começou a trazer, né, coisas pra gente e, poxa, fica muito assim, você é médico, mas, poxa, você ajuda as pessoas, né, com o seu trabalho. Poxa, mas o tanto de gente que hoje a gente consegue ajudar no digital é infinitamente maior do que as pessoas que a gente ajudava quando estava trabalhando em medicina. Porque não tem uma barreira, né, a física ali de alcance, né? Não é a gente que está produzindo conteúdo, poxa, mas a gente está ajudando a divulgar o conteúdo como coprodutor. Tá dando alcance, né? Pro tá dando alcance. E a gente vê, né, vários depoimentos, né, dos alunos e etc. Isso trouxe uma clareza de onde a gente quer chegar, que foi muito legal, né? Essa transição para o digital. E que deu uma calma, porque, poxa, você ficou 11 anos estudando para ser cirurgião plástico. E aí você largou tudo para ir para o digital? Sim. Né? E hoje eu estou muito mais realizado fazendo essa parte do que eu estava quando eu estava trabalhando como médico. Que coisa incrível, né? Porque, poxa, os dois na área médica fizeram um processo de transição gradual, fizeram da maneira que também se sentiram seguros, mas fizeram até que pararam completamente atuando como médico para focar no digital. Assim, exige muita capacidade de mudança, resiliência, de se adaptar, coragem, mas hoje vocês estão vivendo algo diferente. Hoje, além do recurso financeiro, sim, que vocês falaram, começou a receber já mais no digital antes mesmo de parar, hoje vocês têm um negócio gigante, né, muito maior, e além disso, do financeiro, vocês têm um propósito, talvez fez mais sentido na vida de vocês isso, uma liberdade, casou mais com o estilo de vida que vocês estavam buscando, né? Sim. Então, muitas coisas. Então, assim, mas é uma jornada é muita coragem, fazer uma transição. Tem a coragem quando a pessoa tá do zero no início e tem uma dificuldade financeira, tem esses casos dessas pessoas que precisam iniciar por uma questão financeira e exige coragem dela fazer diferente. Sim. Mas quando você tem alguma coisa de conforto, também exige muita coragem, porque você tem que largar uma coisa que estava funcionando. Exato. Vocês tinham uma vida estabelecida, estava funcionando, atuando como médico. Agora, não, peraí, vou buscar algo diferente, algo com o sentido que vocês estavam buscando. E vai fazer essa transição. Então, os dois modos, muita coragem, né, pra gente mudar. E hoje a gente vê esse retrato. Hoje tá mais óbvio olhar esse retrato, porque conheço o negócio de vocês, o pessoal tá conhecendo agora o negócio de vocês. Hoje tá mais óbvio, nossa, como tudo se conectou, né? Então, hoje, como é que tá o negócio de vocês? Hoje vocês têm esse negócio com esse especialista, tem outros especialistas, cresceu o negócio. Como que é hoje o negócio de vocês? Hoje nós temos 2 projetos de escola de ultrassom. Massa. Um na parte da obstetrícia e outro que é relacionado ao músculo esquelético. Então, são 2 projetos que nós estamos hoje e, assim, na verdade, a gente entende que é um ecossistema, né, que nós criamos e fez muito sentido para nós, né. Então, nós pegamos a experiência do primeiro, que tinha dado muito certo. Começamos do zero. Aí começamos... esse foi do legal zero. Falar. E aí começamos esse outro, né, com a experiência que nós pegamos desse primeiro. Ele ainda tá criando forma ainda, mas a gente vê que a trajetória está muito semelhante ao primeiro. Então, ele tem potencial para ficar do mesmo tamanho do outro. Esse segundo projeto. Legal. Então, e os dois, os experts falaram do zero, eles como expert, digamos assim, ensinando no digital. No digital, né? Porque eles já têm muita autoridade presença no mundo offline, vamos falar assim. Sim. Aí vocês levaram essa autoridade de transição pro digital deles. Porque é diferente, né? É diferente. Sim. Mas vocês fizeram esse processo de transição através desses negócios que hoje é a escola que vocês têm em conjunto. Exatamente. Que massa. Inclusive, esse nosso primeiro, né, expert, quando nós fomos conversar com ele, ele era completamente desacreditado
de que o digital poderia dar certo. Porque ele até falava pra gente, né? Falou, poxa, como que eu vou ensinar ultrassom, que é algo que a pessoa precisa estar com a mão na massa, fazendo o exame online? Falou, não tem como dar certo. Tinha essa objeção do expert forte, essa crença forte. Na primeira vez que a gente foi, falou, não, a gente até perguntou, a gente sempre gosta de trazer o que o expert acha que pode dar de resultado. O alinhamento, né? De intenção, expectativa, né? A expectativa. Aí ele falou, se vender uns 5, pra mim tá bom. A gente falou, bom, a expectativa dele não tá tão alta. Né? E a gente já vinha produzindo conteúdo, o resultado, né? O feedback ali no Instagram já estava sendo muito legal. E no primeiro a gente acabou vendendo 87. 87? Uau! Aí ele até falou, como assim? Alguma coisa errada. Ficou surpreso. E ele sempre foi uma pessoa do digital. Tanto é que ele tem curso lá de como é que era o curso dele? De alguma coisa online. Né? Ele fez um curso, isso lá atrás, de 2012, 2013, ele tem um certificado sobre isso, mas ele nunca foi atrás. Ele tem um site, né, muito forte, ele gosta muito de tecnologia, mas ele achava que ensinar aquilo que ele sabe do offline, no online não iria dar certo. Não tinha essa objeção. E é muito engraçado, assim, porque você só sabe fazendo, né? Sim. Senão você fica assim, mas será que... E como a gente sempre foi muito fazedor, entre aspas, fazendo. E é só fazendo que você vê que dá certo, ou não, e aí você corrige, né? Porque assim, na medicina não dá pra você fazer isso. Assim, deixa eu testar pra ver se dá certo. Não, né? Você tá lidando com vidas. E aí no digital dá, né? Quanto antes você errar, ainda melhor. Não deu certo essa estratégia, mas... E foi para a gente até meio complicado de fazer essa transição do pensamento de medicina. Muito. Você não pode errar. Você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Você tem que estar tecnicamente muito... Mas no digital é isso, é erro e acerto. Tá empreendendo, né? No digital, entre aspas, você tem que errar para corrigir rápido, né? E melhorar acertar depois. O quanto antes. É um paradigma, é outro paradigma, é diferente o modo de operar, né? A forma de pensar é diferente, tem que adaptar. Tem gente que pensa diferente, que assim, fica se preparando sempre para entrar perfeito e acaba não entrando. E justamente o fazer que vai permitindo você fazer os seus próximos passos, né? Primeiro o expert que vocês fizeram, um dos primeiros, que permitiu que vocês aprendessem determinadas coisas, aprendessem tudo do digital ali na prática, daqui a pouco permitiu que vocês conectassem com o outro expert de vocês, né? Senão, se vocês estivessem só ali esperando, sempre tá bom, talvez vocês estivessem ainda até hoje se preparando, sem resultado. Mas vocês foram realizando, né? Exatamente. Que massa. E daí, em que momento que o Nova chega pra vocês, assim, da vida de negócios de vocês? Quando vocês viram o Nova? O que chamou a atenção quando vocês viram o Nova? Quando vocês viram a gente? O que foi? O Nova chegou num momento que eu tinha feito um pacto com ele. Eu falei assim, a gente vai ficar 1 ano sem comprar nenhum curso, sem entrar em nenhuma mentoria, porque tem um monte aqui que a gente já comprou, não assistiu, um monte de mentoria que a gente não aproveitou. Então chega, a gente vai focar agora assim, de novo, introspectivo, vamos olhar para nós, para o que a gente já tem, aproveitar o que temos, para então a gente pensar em alguma coisa. Surgiu neste momento. Uau! De pacto de não vamos comprar nada. Desse pacto. Aí eu vi um patrocinado de vocês, que tá você e a Paty, tipo num iglu de vidro, assim, né? E aí, olha, que liberdade que é, né? Você ter coprodução, com paz, lucro. Aí eu falei, não acredito. Vai acabar com a minha promessa isso aqui, deixa eu ver mais. Mas assim, não tinha como voltar atrás mais. Porque foi muito... Conectou muito. Diferente da forma como outras empresas comunicam a mensagem, né? Nunca é nesse sentido. Vem escalar, vem... fazer 7, 8 dígitos, não sei o quê. Né? É sempre no número, na ostentação também, alguns vêm nessa parte da ostentação, e aí já o diferente chama atenção, né? E ainda mais que o diferente é a nossa filosofia também. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu olhei, veio outra mensagem. O que eu falei pra você? Aí eu tô lá em casa,
tava trabalhando, aí a Branda chega com o celular, nossa, olha que interessante esse criativo aqui. Aí eu comecei a olhar ali, você quer entrar, né? Foi mostrar o criativo. Eu já sabia. Ela falou, então, não... Eu falei, porque também ficar de fora, assim, sabe? A gente não vai estar em nenhum grupo por tanto tempo. Já mudou. Eu mudei já a narrativa, né? Ele falou, não sei, você quer ver, né? Eu falei, tô vendo, mas eu quero entrar. Tô vendo, mas a página do checkout tá aberta lá no computador. Porque a mensagem é muito o que a gente já estava implementando, né? E eu falei, poxa, a gente vai estar em um grupo que fala a nossa língua, né? É o que a gente está buscando. E provavelmente outro olhar que tem lá dentro não vai ser mais do mesmo, né? Outra conversa, outro diálogo que eles vão ter lá. Já começa pela comunicação que eles estão abordando aqui nos criativos. Aí ele fala, ai, puxa vida. Vamos entrar então, vai? Eu confio em você. E foi assim. Foi num momento de não vamos comprar nada. A gente tinha acabado de sair, né, de uma outra mentoria que a gente ficou 1 ano, né? Implementamos uma coisa ou outra, mas ficou muita coisa anotado que a gente... precisamos implementar essas coisas que a gente viu. Não, então tá bom. E foi bem isso. Falou, não, nós não vamos entrar em mais nada. Olha como conectou, né? Que quando coisa, conecta, assim, não tem... Forte. Conectou porque, veio o momento que vocês estavam vivendo, que vocês buscavam, então, é isso, né? Foi muito assim, nós temos essa forma de fazer também com leveza, tudo, mas eles estão em outro nível, né? Então, assim, poxa, eles chegaram em outro patamar, teoricamente, mantendo a leveza, né, de equipe, de forma de realizar as coisas, né? Então, foi nesse sentido, né, de, poxa, eu quero crescer, mas sem perder a forma como a gente realiza hoje no patamar que estamos hoje, né? Sim, sim. Nesse momento já estavam, enfim, com resultado, mas queriam mais crescer. Exatamente. Só que equilibrando também esse outro pilar da paz, da vida, da leveza, como você fala bastante, né, dessa palavra da leveza. Daí conectou com a mensagem nossa de paz e lucro. Paz e lucro. Que o Ainda Paz tá escrito primeiro no nosso slogan, não é à toa, né? Paz e lucro. Sim. E é muito massa. Isso depois... Bom, vocês podem falar dentro do grupo, mas como reverbera isso forte, né? Nas pessoas, né? Nas pessoas do grupo e tudo mais. Sim. Como é muito forte. As pessoas vêm com essa bandeira mesmo. Eles se identificam. Quem identifica, quem não identifica, tá tudo bem. Mas quem identifica vem muito com esse princípio forte, né? Que massa. E aí, vocês entraram. E aí? Aí nós entramos e muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. E, na verdade, né, quando a Branda entrou, na verdade, porque inicialmente ela entrou no Nova, né? Aí causou um pouco de problema em casa. Assim, porque ela assistia às reuniões, né? E como tinha entrado só ela, eu acabava não assistindo, né? Eu falava, pô, isso aí não tá certo, né? Você ficou de olho no pai. Tô querendo participar também, né? Mas foi, né, um momento onde nós trouxemos algumas mudanças, né? Que eu fiz a reunião com a Paty, assim, acho que eu tinha umas 4 folhas frente e verso. Falei, senta aqui, olha isso. Isso aqui a gente tem que fazer, isso aqui a gente não faz, é pra ontem, isso aqui é pra ontem. Isso daqui também, isso aqui ela falou, isso daqui eu vou implementar, vou preencher isso daqui. E é assim, a gente sempre conversa, faz as coisas juntos, né? Mas quando tá em dupla, fica mais fácil, né? Sim. Então, é diferente, né? A Paty também sempre tivemos nessa jornada, sempre em dupla, entrando as coisas em dupla, porque... Queira ou não, o outro tá vendo uma parte, mas quando tá vendo os dois a mesma coisa ali juntos, eu vejo que a outra... E no Nova, acredito que muito por... Apesar de a gente não fazer uma comunicação para isso, para sócios, casais e tudo mais, acaba por eu e a Paty também ser um casal... Vem muitos membros que são casais no Nova também. Tem muita gente que é dupla, entra em dupla no Nova porque os dois ali estão alinhados. É massa de ver esse movimento também acontecendo. Eu acredito que vocês trazem essa mensagem subliminar. E assim, né? Em criativo, vocês estão juntos, né? No retiro, por exemplo, vocês estavam juntos também. Então, mostra que assim, poxa, os dois estão na jornada. Sim. Não é um ou outro, estão os dois juntos. Então, acho que mesmo sem falar essa parte, né? Ó,
um casal é mais legal, né? Ou os sócios entrando é melhor. Vocês já trazem isso mostrando, né? Ali. Pelo estilo de vida que a gente sempre teve no negócio de vida. Legal. E aí, depois dessas páginas que você anotou, mostrou pro Otávio, o que mais chamou a atenção? Algumas coisas que virou a cabeça de vocês, que vocês implementaram? O que foi que vocês sentiram? Teve várias coisas. Uma que foi, assim, muito bacana. Em uma das reuniões, você disse assim, poxa, eu comecei a pensar, eu preciso colocar alguém que faça coisas que eu faço. Né, que só eu faço. Parece óbvio, né? Sim. Mas na minha cabeça tinha assim, tem coisas que só eu posso fazer. Né? Como assim eu vou delegar a parte do conteúdo, né? Principalmente. Sim. Como que eu vou delegar essa parte? E várias pessoas já tinham falado assim, Brana, você tem que soltar, sabe? Você tem que ir passando, você tem que ir ensinando outra pessoa. E isso começou a pegar. E hoje, né, a gente atrai os semelhantes, a gente atrai quem a gente precisa, né? Chegou uma pessoa que está fazendo, assim, em alguns momentos eu olho e não sei se foi eu, se foi ela, você acredita? Uau! Se é já um texto antigo, de uma semana, o antigo é uma semana, tá? Não é do ano passado. E eu olho e falo assim, nossa, será que fui eu ou foi ela? A parte da copy, que eu achava assim, não, tem que ser eu. Nossa. Porque eu sou médica, eu faço ultrassom, essa parte técnica, só eu consigo fazer. Eu, especialista, claro, né? Mas eu ficava responsável. E que leveza que é uma sensação boa, né? Você olhar maravilhosa, né? Maravilhosa. Poxa, de você ver a coisa acontecendo e olhar e falar, nossa, mas peraí, tá coerente com o que eu acredito? Tá coerente com a mensagem do público? Muito gostoso. 3 anos na minha mão. Né? Então, se não sou eu que faço, não é o especialista, não tem copy, não tem conteúdo. Ninguém mais faz. Até o Otávio, assim, o Otávio se aproxima, né? Por ele ser médico, mas ele é cirurgião, ele não faz ultrassom. Mas de tanto ver... Então, assim, foi libertador, sabe? Trazer esse olhar de, poxa, por que não? Por que outra pessoa não pode fazer? Sim. Para eu conseguir ter espaço para outras coisas, para expansão. Fazer outra coisa que vocês querem dar negócio da empresa, porque às vezes a gente fica, o empreendedor acontece isso, né? Como a gente começa fazendo as coisas, e vocês também começaram fazendo as coisas, pelo que eu entendi, começaram vocês fazendo tudo, foram aprendendo, nós também, começamos fazendo tudo. Aí foi uma bênção porque a gente aprendeu a fazer. Só que se eu não, em determinado momento do nosso negócio, não visse, aquilo lá poderia se tornar uma grande armadilha, na verdade. Porque, não, só eu quero fazer. E quando vai implementar, vai contratar, vai fazer o processo de seleção, que tem os recursos, os mecanismos para isso, tem seus desafios também. Precisa treinar, precisa fazer um processo de seleção, tem todo o processo de gestão do negócio, que é uma coisa que a gente bate muito e defende. Só que fazer isso, que é desconfortável no momento, talvez no momento é confortável você escrever a copy no momento. É muito mais fácil. É mais fácil do que você explicar para alguém, treinar. Porque mesmo que a pessoa seja boa em copy, tem a aclimatação do produto, do público. Tem esse processo. Então é mais fácil o empreendedor fazer. Só que daí ele fica só ele fazendo. E ele nunca passa isso por esse desconforto. Um desconforto inicial que vai ter de eu treinar, contratar, passar outra pessoa. Sim. Só que daí esse desconforto inicial de treinar, contratar, daqui a pouco abre áreas do negócio gigante que não abriria se o empreendedor continuasse fazendo aquelas coisas lá. Porque leva muito tempo. Você começa a ver o quanto é bom isso, né? E você quer fazer mais, não? Peraí, agora eu quero mais. Quero estar com o tempo mais focado em outras áreas do negócio, expansão do negócio, gestão do negócio. Exatamente. E isso trouxe pra gente um novo aprendizado também, né? Dessa parte que você tinha comentado. Porque como a gente fazia tudo, antes era assim, a gente tá lá com uma gestora de projetos, né? A gente tá lá com o design, tem o pessoal que tá no suporte, né? Mas antes a gente virava assim e falava, nossa, precisava fazer um criativo. Mas deixa aqui, vou entrar no Canva, já faço criativo e já tá tudo resolvido. Você acha? Hoje, né? A gente tá ainda na fase do aprendizado, a gente ainda faz um pouco essa parte, vai demorar muito. Mas a gente já começou a aprender o quê? O que a gente quer? A gente quer isso. Passa para a gestora de projeto. Daqui a pouco tá tudo resolvido. Aí até acho que foi na semana passada, né? A gente tinha pensado em fazer uma coisa, comentamos com a gestora de projetos,
Aí deu um tempo depois, ele perguntou, sobre aquele assunto, não, já está pronto. O designer já conversou com o expert, ele tinha falado com o expert, tinha pedido até um áudio para ele, para poder fazer o vídeo, estava tudo pronto. Andou. A gente falou, Tomei um susto, assim. como assim? Ela tá falando de outra coisa, não é possível. Será que é outra daquilo tarefa mesmo? A gente falou, nossa, realmente a gente não precisa estar o tempo todo ali querendo fazer tudo. E aí você começa a perceber que você pode delegar, que você pode deixar as responsabilidades para as outras pessoas e você pode começar a pensar, né, na estratégia do seu negócio, que é justamente, né, meio que a nossa função principal seria essa, a estratégia de fazer com que, né, o negócio cresça, que o negócio fature mais, que tenha mais resultados. Né? Então, acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que vocês, né, trouxeram para a gente. Acho que isso foi muito legal e que a gente está desenvolvendo. Sim, é um processo de transição da vida, na verdade. Não existe um ponto que o empreendedor, já agora maturei completo essa área de pessoas. Sempre vai estar se desenvolvendo, crescendo. Virão novos desafios, nova oportunidade de crescer pessoas, de formar líderes. Cada etapa vai avançando, né? Mas é linda, essa jornada é linda do nosso desenvolvimento, né? Como empreendedor, como pessoa, do nosso negócio que a gente está se tornando nessa jornada. E é um processo de autoconhecimento. Por isso que a gente fala sobre os pilares, né? Ser, vendas e gestão. E é um processo de autodescoberta, porque a gente tem que perceber determinadas coisas, desapegar de determinadas coisas. A Brenda falou um pouco sobre isso, essa questão de, às vezes eu estou apegado naquilo ali. Poxa, é um processo de autoconhecimento, você diz, não, peraí, desapegar disso para dar espaço para você fazer outras coisas, né? É que o empreender, assim, é uma jornada de desenvolvimento pessoal. É isso aí. É muito. Né? E você começa a ter mais resultados conforme você se conhece mais, você desenvolve mais. Então é muito o ser que vocês trazem mesmo, né? Teve uma aula, agora não sei se foi uma aula ou um encontro ao vivo, que você trouxe a questão de desvincular a sua agência de coprodução da agência, do nicho do expert, né? Que você também falou assim, parece óbvio, né? Mas você foi num evento e no crachá da pessoa tava assim, o nome dele escrito embaixo, sei lá, confeitaria, por exemplo. Isso. Assim, nossa, mas você é confeiteiro, né? Não, eu lanço, né, no nicho de confeitaria. Meu Deus, mas a gente tem esse costume de incorporar o nicho do especialista, que no nosso caso confunde muito, porque a gente é médico e o nicho é medicina, né? Mas quando você falou, eu pensei, gente, que óbvio, porque assim, eu colocaria com certeza, assim, meu nome e embaixo, sei lá, né, tipo, medicina, né? Mas na verdade é coprodução, né? Porque se você não é especialista, você é o coprodutor. Sim. Daquele nicho. Sim. E isso abre novos caminhos, né? Novas possibilidades. Muitas. E você começa a ter o seu papel dentro do projeto. Sim. É aquela hora que você começa a separar. Mas não é óbvio para todo mundo, tá? Quando você falou, eu pensei, nossa, eu colocaria exatamente o nicho que eu lanço. Sim. Que ia acabar coincidindo. Mas colocaria até o nome da escola. Eu colocaria, inclusive, exatamente, né? Ao invés de colocar a sua empresa. Isso é muito interessante. E ninguém traz isso. Ninguém traz isso. E isso te dá... vai te dando confiança, né? Vai te colocando melhor dentro do projeto. A gente começou a fazer o Instagram da empresa, começou a colocar... E tudo veio por conta dessa simples frase que você trouxe ali. Que massa. Eu falei, poxa, a gente não tá incorporando a nossa empresa, né? A gente tá incorporando as coisas que a gente tá envolvido só. Sim. É normal muito isso acontecer no mercado, né? A pessoa fica nos bastidores, ela só fica nos bastidores... O que é bom tá nos bastidores, né? Mas também tem que tomar cuidado para também não virar uma armadilha e não ter, por exemplo, o posicionamento, que é o que eu acredito que você está comentando, que vocês começaram a aparecer, se posicionar, mostrar quem é, entender isso que a Brenda falou, os papéis, né? Eu entendo o que é a minha função de fato, a minha responsabilidade. Porque senão, por exemplo, termina a parceria e parece que você deixou de existir, né? É, tipo isso. Não é? É, tipo a identidade, né? Eu sua, acabei, né? Agora inclusive, né, na atividade que nós temos no retiro, né, de fazer a missão, a visão, os valores, etc.,
Na maioria das vezes, né, que a gente fez antes, o que a gente fazia? A gente pensava no expert que a gente estava. No projeto. No projeto. Era a missão do projeto, olha que loucura. Entendeu? Não da nossa empresa. Depois disso, a gente falou, não, a nossa missão, visão, os valores, relacionada à nossa empresa de coprodução. Porque, de repente, pode surgir algum especialista, algum expert, que não seja do ramo da medicina, mas que seja algo muito legal, que a gente fique interessado. Então, a gente tem um braço que é na medicina, mas a gente tem um outro braço que é em qualquer outro tipo de negócio. Perfeito. Mas a gente não tinha esse olhar. Perfeito. É isso. Vocês querem abrir uma outra escola, uma outra área, uma outra coisa que tenha potencial. Exatamente. Você... Não vai mudar a missão, os valores da sua empresa. A sua empresa. E a gente dá esses exercícios para causar, assim, realmente essa provocação boa nas pessoas, de eles pegarem, não, peraí, onde que eu tô? E é massa. Tem coisinhas simples, por exemplo, a gente pede para a pessoa colocar o nome da empresa. A pessoa às vezes não tem. Dá um tilt às vezes. Lucas, eu tinha até vocês pedirem, daí porque a gente pede, daí a pessoa vai lá e, enfim... Tudo isso é nomeação das coisas, nomear as coisas que você tem e tudo mais. A gente passou por esse processo. Teve um dos experts nossos, não foi o primeiro, mas um dos primeiros, que a gente estava muito junto do negócio. E aí acontecia com nós essa confusão no início. Poxa, mas qual que é o meu nicho? Eu entendia que eu era ali o nicho do expert e tudo mais. E a gente entendeu que realmente era uma questão de, tipo, uma crise de identidade. Sabe? É muito tipo isso, uma crise de identidade. Não, mas peraí, quem que eu sou no mundo, entendeu? Até o dia que a gente falou, não, peraí, nós somos a nova fala, essa é a nossa missão, essa é a nossa bandeira, isso. Temos essa parceria. Pode ser, mas a pessoa fala, mas só tem uma parceria, não tem problema. Tranquilo, hoje você tem essa parceria, amanhã você pode ter outras. Então... abrir esse campo, né? Que foi o que a gente fez e que a gente leva hoje também. E é massa saber que conectou para vocês e que vocês conseguiram visualizar e implementar essas coisas. Muito. E a aula que vocês dão também de apresentação, né? Para falar, setup, tem coisas que você acaba não olhando, mas, poxa, eles têm um papel fundamental dentro do projeto. E é muita coisa. Quando você acha que, a gente faz isso, aí vocês trazem aquilo lá, não. Ainda tem todo o seu conhecimento investido, tem um know-how, tem os seus erros que você já fez e que, né, você não vai cometer teoricamente nesse aqui, né, então tem erros e acertos, tem investimento de tempo, de dinheiro. É muita coisa que você abdicou no meio do caminho, né? É muita coisa. Os contatos que você tem, as facilidades que você vai dar para o projeto, né? O network que você já tem. Poxa, se o cara for fazer sozinho, parece que fica mais barato. Vocês entenderam? Mas ele perde em velocidade, ele perde, né, em um monte de coisa. Então eu falei assim, poxa, 50-50 então até que tá barato. Vocês entenderam o valor ali do que vocês estavam fazendo, que estava na frente, mas até então não tinha esmiuçado, né, olhado. Igual tudo isso que você falou é muito massa. Por exemplo, assim, das experiências, dos erros e acertos. Quando vocês lançaram, fizeram parceria com o mecânico foi o primeiro. Isso tem uma trajetória e isso existe um valor nisso. Exato. Do que vocês fizeram. Não importa quanto vendeu, mas existe um valor disso. De experiência, de know-how, de bagagem, de saber o que funciona, o que não funciona. O que você falou dos contatos, né? Poxa, peraí, você ter acesso a determinadas pessoas, seja uma pessoa, um parceiro que você precisa para fazer alguma coisa em conjunto, seja para contratar alguém, isso tem valor, isso. Parece óbvio pra gente, não, mas eu tenho uma pessoa que faz tráfego, uma pessoa que faz design. Gente... O expert, onde que ele vai encontrar? Às vezes ele não tem uma pessoa boa, de confiança, que vai fazer. É diferente, né? Ele não tem ideia nem de valores. Nem de valores, entendeu? Pode vir alguém, me contrata, eu faço, mas e aí? Vai conseguir desempenhar o que precisa? E às vezes esse negócio é um custo muito caro. Exatamente. Né? Às vezes, porque pelos erros, pelas coisas que acontecem no caminho. Agora você ter assertividade. Então, muito massa vocês tocarem nesse ponto que às vezes... realmente estrategista, coprodutor, as pessoas dos bastidores não estão enxergando esse valor. E a gente traz esse valor a gente fala do empoderamento mesmo, de empoderamento com base, com técnica, com a apresentação, igual você falou, não, por isso. É que às vezes você traz de uma forma muito genérica, de assim, dá trabalho ser... Sim, dá trabalho. Mas e aí? Mas... existem os itens aqui certinhos para você conseguir detalhar e passar essa informação, né? Você não vai passar falando assim, dá trabalho. Dá trabalho.
dá trabalho ser o especialista também, né? Mas quando você pontua e tem isso discriminado, poxa, é muita coisa, né? E o fato de nós sermos médicos, quando a gente faz coprodução, a gente ainda tem um networking médico, né? Então, para trazer uma pessoa para fazer uma live, para trazer uma pessoa para fazer junto ali um curso, né, por exemplo. Então, existe ainda isso, o network do marketing, existe o networking, né? Tanto eu e ele soma, tem muitos contatos que a gente tem. Então, facilita demais. E a gente tem que se posicionar assim e trazer esse valor. E, às vezes não fica claro, né? Mas quando você racionalmente para olhar, poxa, tem muito valor isso. E isso é um detalhe que, pelo menos onde a gente passou, a gente não percebe as pessoas falando nesse ponto. Né? A gente percebe as pessoas falando do lançamento, do faturamento, etc. Mas da estratégia nova. Da estratégia nova, né? Daquilo, isso aqui vai te dar 7 dígitos, não sei o quê. Mas antes de você ter os 7 dígitos, se você não estruturar a sua base, que é a sua empresa de coprodução, que é o que vocês trazem muito, você até pode fazer uns 7 dígitos, mas você não vai conseguir sustentar isso, porque a sua base não está forte ali. Né? E isso, né, vocês trazem de uma maneira leve, né, para ter realmente a paz, e que conectou muito com a gente, porque a gente quer fazer um faturamento alto, tal, lógico que a gente quer, né? A gente busca estar próximo de pessoas, né, que conseguiram os resultados que a gente quer alcançar, né? Vocês, é esse caso, né, explícito mesmo. Só que, sem isso, sem essa base, sem essa construção, você não consegue fazer, né? Um exemplo que você deu lá no retiro, que para mim ficou muito marcado mesmo, foi que vocês estavam com um projeto muito grande, faturamento alto, mas que não estava, né, batendo ali as expectativas, os valores, etc. Né? Que é justamente até que o Granville comenta também, né? Falou, poxa, isso daí realmente é algo muito diferente. Porque a gente vê muitas pessoas, a gente briga e tal, nossa, não, mas tá faturando, a gente leva. Não, mas não é isso, isso não é o que a gente quer pra gente. Não é a todo custo. Não é a todo custo, né? E esses valores que vocês trazem, que vocês mostram, é realmente o que a gente acredita que vai fazer a diferença, né? Não é algo momentâneo, a gente não quer nada pontual. A gente realmente quer algo que seja no longo prazo. E isso, sem ter essa construção, não vai dar certo nunca, né? E além de estruturar a empresa, vocês trazem muito o empoderamento do ser, que é o fundamental, né? Vem primeiro este empoderamento para você empoderar a sua empresa, posicionar a sua empresa e aí sim fazer essas parcerias de longo prazo. Longo prazo. É bem isso, o negócio, a gente quer cada vez mais crescer, cada vez mais faturar, só que a gente está focado no negócio da construção de longo prazo, para a nossa vida, né? Anos e anos e anos e anos que a gente vai continuar, vai melhorar, aperfeiçoar, crescer, mas que tem que continuar e alinhado com o que eu busco para minha vida, né? Vocês falaram sobre faturamento a qualquer custo, para vocês não faz sentido isso, e para nós também não, porque às vezes a pessoa fala assim, tudo bem, já tem, o mercado às vezes brinca, tudo bem fizer 7 dígitos se tiver um burnout. Mas pessoa que teve, não fala com ela. E a gente tem pessoas que entraram numa mentoria nova que antes de entrarem no programa tinham tido burnout. Pessoas que estavam faturando muito e falam, eu faturava no digital já. Passou daquela fase, né? Então a pessoa que entra no digital para fazer dinheiro, muitas vezes, ela já faturava, já fazia dinheiro. Só que daí tava desequilíbrio vida. Ela falou, mensagem do Nova, negócios e vida. É isso que eu queria fazer, essa junção. E a gente vai trazendo isso, essa construção que não termina, que vocês estão trilhando, essa jornada linda, mas que continua sempre, 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 sempre a gente continua essa jornada. Não termina mesmo. Muito massa. E é linda esse desenvolvimento. Você falou sobre essa questão do empreender é um desenvolvimento pessoal, né? Que é isso do Pilar Ser, é esse desenvolvimento. Tá presente para esse desenvolvimento que a vida tá acontecendo e a gente saber equilibrar os papéis. Você comentou sobre essa questão de, fecha aí, família, qualidade de vida, vocês vão viajar semana que vem, todos esses valores, o que é importante? Junta os valores, o que é importante para mim? E você aplicar no seu negócio, crescer com as suas devidas... esse é o papel do meu negócio, esse é o papel meu, né?
trabalha bastante, mas espera aí, tem os seus limites, o que eu quero, o que eu não quero pra minha vida. Então, semana que vem estão viajando com a família, então os filhos estão viajando, então ter tempo, todas essas coisas, né, que é importante pra nós, que é o nosso estilo e que conectou com essa mensagem, com esse movimento nosso. É impressionante esse de empreender, porque assim, o crescimento profissional que eu tive, o crescimento pessoal que eu tive nesses 4 anos, né, de empreender no digital, foi muito maior do que os 10 anos de crescimento que eu tive estudando medicina. Você vê que coisa, né? Porque assim, a gente lida agora com de gestão, lidar com pessoas, organização do dinheiro, do crescimento, do ser, do estar alinhada com o sócio, o Otávio, né? Lidar com outras pessoas. Parece que a medicina é complexa, né? Mas assim, o crescimento pessoal que eu tive que ter nesses 4 anos para sustentar foi muito maior. Para mim foi muito mais complexo, não sei. Muito maior. Muito mais complexo. Nem se compara, né? Porque a Olha gente, que loucura, né? Que a gente tinha comentado, a gente teve que aprender do zero praticamente tudo, né? Parte do empreendedorismo a gente não tem, né, na faculdade. Acho que de repente nenhuma faculdade tem essa parte certinho, né? Olha como que você vai fazer, o que você tem, né? O fluxo de caixa, isso, aqui, todos esses detalhes. Fluxo de caixa, a Paty falando comigo na minha assim, meu Deus, o que ela tá falando? Então, pra gente sempre foi muito, entre aspas, tranquilo, porque a gente ia trabalhar, final do mês, tinha o salário, tá tudo certo, a gente tinha que organizar financeiramente a nossa vida pessoal, né? Hoje, poxa, a gente tem todo um projeto em que a gente tem realmente, poxa, tem que ter uma parte que a gente tem que reservar para, de repente, um investimento que tem que fazer, tem uma parte que tem um fluxo de caixa, tá, tem ali a equipe que tem que pagar, então todo mês tem um fixo ali que a gente tem que se preocupar com isso. Então tudo isso fez com que a gente precisasse ir atrás de estudos para a gente poder desenvolver, né, para a gente poder aprender, né? E isso, nesses 4 anos, foi avassalador, assim, a diferença que é, né, pré-pandemia e agora. Pré-digital e... resiliência, inteligência emocional, meu Deus, muita coisa. A gestão do negócio, esse desenvolvimento nosso constante. Constante. Né? Lidar com pessoas, saber lidar com as parcerias, lidar com os desafios que surgem no empreendedorismo no dia a dia. Dia a dia surgem desafios. É dinâmico demais. É muito. Mas vocês sabem como lidar, o que vocês querem, o que não querem. A gente fala muito sobre isso. Então, sobre os momentos, sobre estar presente nas coisas que está fazendo, está vivendo. Porque às vezes o negócio está aí, negócio, mas peraí, tem a vida. Por isso que a gente junta negócios e vida, porque está acontecendo tudo junto. Então, por exemplo, poxa, eu estou aqui hoje, estou com vocês, estou presente aqui. E os outros pilares do meu negócio, equilibrando com a minha vida. Poxa, hoje de manhã já treinei. Entendeu? Essa semana almocei com a minha mãe. No final de semana eu tava com meu sogro, com a minha sogra. Então assim, sabe, a gente vai equilibrando as outras coisas da nossa vida junto, porque é importante. Meu negócio é importante, mas eu tenho outras coisas que são importantes para nós também. Curtindo. E viver a jornada, né? Que você fala muito. Curtir a jornada, o processo. Vocês falam bastante. Pra gente faz muito sentido, então... A mensagem conecta demais. Lá no Retiro, vocês mostraram sobre... Eu esqueci o nome do filme, né? Do lápis roxo. E a gente até foi assistir o filme em casa com os meninos e tal. E aquilo, assim, é muito real, né? Você praticar aquilo na sua vida, você realmente desenhar tudo aquilo que você quer, né? Para aquele momento no futuro, você já ter mapeado, né? Você pode desenhar da maneira que você quiser realmente naquilo lá. E aquilo foi uma mensagem também que foi muito legal, né? Que a gente procura fazer isso também. E acho que pro negócio, né? Você desenhar o seu negócio também, não só a sua vida pessoal, mas você desenhar o seu negócio, né? Baseado em todos esses pilares que a gente tem, isso faz toda a diferença, né? É um negócio bem disruptivo, porque é você vivendo a jornada, você vai conhecendo seus desafios e vai fazendo com que aquilo vá sempre trilhando de uma maneira do jeito que você quer. É você quem decide o caminho que vai tomar, né?
Isso foi muito, muito legal. É forte. É forte, claro. Realmente o desenhar, o criar o nosso negócio, vida, a nossa intenção, que é a palavra que a gente usa bastante dentro do programa, intenção, desenhar. Fico imensamente feliz de ver vocês nessa jornada, assim, é uma alegria incrível mesmo ver vocês conectando, que a gente emite o bate-sinal que a gente fala, né, a mensagem, a gente emite essa mensagem e ela conecta as pessoas que fazem sentido, conectam com ela e vêm viver isso junto, assim, é incrível, é muito... gratificante. Nessas conversas que eu faço com vocês, com os membros do Nova, do Master Nova, é a oportunidade de a gente reforçar juntos essa mensagem. Muito massa. Bom, falando em mensagem, que mensagem que vocês querem deixar para a galera que de repente está no momento também? Seja 2 momentos, um momento de transição de uma carreira, igual vocês viveram na pele isso, uma transição de carreira e uma transição grande que vocês fizeram, ou a pessoa que de repente já está no digital também, de repente vocês podem deixar 2 mensagens, uma pessoa que já está no digital, mas enfim, está lidando com alguns desafios, às vezes ainda não está equilibrando as coisas do modo como que ela quer, da vida, enfim, talvez não está faturando de repente, mas às vezes não está com a leveza que ela busca. Que mensagem, quero ouvir uma mensagem de vocês para essas pessoas. Eu vou falar da parte de resiliência, tá? Porque como nós temos essa história de ter desistido 2 vezes, e quando nós voltamos pela 2ª vez, foi quando as coisas começaram a dar certo, né? Então, assim, imagina se a gente não tivesse voltado, tentado novamente, né? Como a nossa vida estaria hoje. Eu estaria no hospital, indo todos os dias, o Otávio também, os meninos o dia inteiro na escola, e a gente naquele ritmo hipnótico que a gente fala, trabalhando para sempre, né, de forma física, até 60, 70 anos, né? Então, às vezes, você está só a um passo, né, de tentar mais um pouco, de voltar para você realmente ter resultado. Então, a gente teve essa resiliência de voltar e voltar com essa intenção de que fosse de uma forma leve, então nós desenhamos isso, é como se a gente tivesse desenhado, né? Nós decidimos e decretamos que ia ser assim e que sim, nós teríamos resultado sem aquela loucura. Então quem ainda não teve resultado no digital, continua fazendo porque sim, dá certo. Né? Às vezes, se você desiste exatamente nesse ponto, você não vai vivenciar assim uma vida completamente diferente, que é o que a gente vive hoje. Então, meu recado é esse, porque realmente tem resultado quem não desiste. Se você desistir, não vai ter, né? Então, continue fazendo, vai dar certo. Legal, uma linda mensagem. Resiliência, bem o que vocês viveram e conseguir viver outras coisas que, se não tivesse continuado, não viveriam. Exatamente. Massa. E você, Otávio? O meu recado é para aqueles que estão no momento de transição de carreira. E o recado é que eles confiem principalmente naquilo o que o coração deles está falando. Porque, por exemplo, no meu caso, foi uma situação extremamente difícil, essa transição. O fato de ser médico, de ter formado cirurgião plástico, principalmente para as pessoas que estavam mais próximas, né? Pensar no meu pai e na minha mãe, né? No momento de falar para eles, olha, eu não vou mais atuar como médico. Foi algo extremamente difícil para mim, né? Porque olhar para eles e eu percebia a cara, entre aspas, de decepção, né? Porque, poxa, meu filho é médico. E aí falar que eu não vou mais atuar como medicina. Mas a todo momento eu fazia reflexão, fazia minhas meditações, falava, poxa, será que é realmente isso que eu quero? Será que é realmente isso que vai fazer a minha vida feliz? É aquele propósito realmente que eu tenho? E realmente era isso que eu queria. Então, muitas vezes, se a gente se deixa levar pelos sentimentos de outras pessoas, pessoas que estão próximas, pessoas que a gente ama, pode causar um ruído e que vai atrapalhar aquele propósito que a pessoa tem. Então eu acredito que nesse momento a gente precisa ser egoísta. A gente precisa pensar naquilo que realmente o nosso coração está definindo. Olha, não, eu quero isso. Não importa o que as outras pessoas estão falando. Eu quero isso e eu vou fazer dar certo isso. Isso foi o que veio para mim, porque realmente foi uma situação que a Branda sabe bem, que foi difícil,
né, lidar nessa situação. Cara, linda mensagem também, hein? Realmente existe toda uma pressão social, um julgamento social, enfim, existe uma série de coisas quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, né? Existe isso. Poxa, esse medo que as pessoas vão pensar, que as pessoas vão falar. E aí, quando a gente está falando de uma área médica, uma área consagrada, uma área importante, uma área reconhecida, uma área boa financeiramente, as pessoas vão falar, peraí, vai largar isso, né? Existe peraí, é loucura, né? Para alguns é loucura, uma pressão social disso. E às vezes a pessoa não faz aquilo que ela quer, que é o que você falou, faça aquilo que você sente, seu coração quer, né? Por conta desse medo, muitas vezes. Medo de julgamento, medo de aceitação, uma série de coisas, né? Mas você fala assim, não, peraí, é de fato o que eu tô sentindo, você sabe o que você tá sentindo. E você vai lá eu vou lá e faço. Hoje, daí você tá contando essa jornada, a gente tá olhando esse filme agora, desse momento pra trás, hoje esses pontos se conectam, como diz Steve Jobs, né? Exato. Naquele discurso clássico dele, mas ele fala o seguinte, você tem que confiar que eles vão se conectar um dia. Então, senão você não vai, você precisa dar o passo, ele fala, né? Você foi e deu o passo pra que, poxa, peraí, eu acredito, daqui a pouco você olha pra trás, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, a vida vai continuando, ainda 10, 20 anos que vão passar. Vocês vão olhar pra trás e falar, poxa, como essas coisas se conectaram. Então, Exatamente. muito massa. Imagino, sim, esses desafios. Linda mensagem. Gente, gratidão de verdade por vocês estarem aqui novamente. É uma alegria enorme, assim, eu ter esse privilégio de conseguir conversar com vocês, com os membros dos nossos programas, Nova, Master Nova, e contar essa trajetória, compartilhar com as pessoas. Tem pessoas nesse momento que vão ouvir essa mensagem e vai conectar para elas, vão passar seus desafios e vai inspirar essa jornada. E tenho certeza que a gente vai ter muitos momentos outros de partilha, assim, nos nossos grupos online, presenciais, no nosso Master Nova, para vocês compartilharem mais esses resultados, trajetórias que estão fazendo, esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, com muita firmeza, com muita fé, com muito trabalho sério, né? Vocês têm resultados incríveis, tem um trabalho sério e de uma intenção. Sim. Antes de tudo, intenção do trabalho que vocês fazem. Então, gratidão novamente. Obrigada, Lucas. A Paty que não está aqui também, agradecer vocês pela mensagem que vocês estão compartilhando também e que está ajudando muitas pessoas, assim como está ajudando a gente também. Massa. Quero agradecer também pelo convite, agradecer por todos os ensinamentos e o que precisar, pode contar com a gente também. Que bom, que bom. Estaremos juntos, muito tempo juntos nessa jornada, trilhando essa jornada de negócios e vida. Pessoal, incrível. Para mim é uma alegria enorme. Espero que você tenha feito um excelente proveito, desfrute dessa conversa. Muitos aprendizados, muitos insights para o seu negócio e vida. E nos vemos nos próximos episódios. Um grande abraço.